Vozes Poéticas de Minas, valorizando a produção poética mineira. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Vozes Poéticas de Minas. Nesse episódio falamos sobre Marcelo Dolabella e convidamos a professora Emília Mendes, sua amiga, para contar um pouco sobre a história desse homem que foi um multimídia, um multiplataforma. Tudo bem, Emília? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite. Gostaria também de cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo. Sim, Emília, como é que começou, né? Qual é a sua ligação, né, com o Marcelo Dolabella? Bom, eu conheci o Marcelo por volta de 1991, quando eu vim para Belo Horizonte estudar letras. Ele também tinha feito letras na UFMG. E eu escrevia, quer dizer, eu escrevo, né, até hoje, desde adolescente, e eu tinha muitos poemas e um amigo em comum nos apresentou para que eu mostrasse meus poemas. Então ele gostou dos meus poemas e nós começamos assim, a fazer uma parceria poética desde então, não é? Até por volta aí de 2020, quando ele morreu. Na verdade, ele morreu no início, né, de 2020. Mas sempre foi uma parceria. Não é assim muito frutífera, de muitos debates sobre poesia, sobre outras paixões que a gente tinha, por exemplo, como retórica, colecionar dicionários, enfim, é o mundo da palavra. A gente pegou um pouco, né, dessa sua conexão com o Marcelo para falar exatamente assim, desse homem que veio lá de Lajinha, né? Nasceu em 1957 e durante sua vida ele foi um cara que foi se transformando, né? E ele gostava muito dessa relação da imagem e palavra, né? E também a gente pode dizer que ele era o cara que mais sabia aí fazer a rima entre poesia e utopia. E por que isso? Sim, o Marcelo, ele desde, né, dos primeiros poemas que ele vai publicar mais adulto, porque nós encontramos no acervo dele pequenos livros, inclusive tem um no site, se alguém quiser acessar, não é www.marcelodolabella.com.br. Nós encontramos um livro dele que acho que ele tinha 12 ou 13 anos, que ele mesmo fez o livro. Então é muito interessante porque as temáticas elas já estão ali. A gente não vai ter a imagem, mas a gente percebe ali então, né, nos anos final dos 70, início dos 80, essa busca, não é, por associar a palavra e a imagem. Então a poesia visual, ele vai trabalhar também na arte correio, não é, que era um tipo de manifestação artística ali daquela época. Ele se corresponde com muitas pessoas. Para quem não sabe, a arte correio era o seguinte: você escrevia fazia uma obra de arte com palavras, imagens, com pinturas, você mandava para um outro artista, a pessoa interferia e mandava de volta para você, ou ficava com ela. Era uma metamorfose ali. Sim. A pessoa era um coautor, sim, e fazendo aquilo ali da forma que ela queria, né? Exatamente. Na arte correio. Isso, então ele vem, não é, nessa tradição, e vem depois a geração mimeógrafo também junto com isso, não é? E ele vai cada vez mais se especializando nisso, né? Depois, quando ele vai trabalhar no Hoje em Dia, lá nos anos 2000, não me lembro assim, exatamente a década certa, né? Mas eu me lembro que era o início de 2000, ele mesmo fazia as ilustrações da coluna que ele tinha. Então ele fazia várias colagens, virou um colagista, né? Então a imagem ela está sempre associada. A questão da poesia visual também. Vários desses poemas, eles foram arte postal, não é? Alguns outros aparecem em outros livros, não é, que ele fazia essas intervenções, ou aparecem em jornais, uma ou outra plaquete que ele fez. Então, essa coletânea ela é interessante porque ela vai trazer essas criações de várias épocas, não é? E a relação da poesia e a utopia para ele é muito importante, porque a utopia
a forma de pensar o mundo. E ele o via assim, né? Pensar o mundo de outras maneiras, não é? Pensar o mundo de uma forma melhor. E o poeta, ele é o utopista por natureza, não é? E aí, né, assim, ele tem o desencanto com a utopia, não é? Porque, inclusive, tem um poema, naquele musicou, a Heidegger Song, que ele fala como falar de poesia depois do fim da utopia. Não é? Porque as utopias políticas, né, ele era comunista, não é? Depois, aí o comunismo também ruiu, não é? Como modelo, possibilidade, né, de utópicas ali dos anos 70, né? Movimento estudantil, ele foi contra a ditadura, não é? Então, o que se apresentava como utopia era o socialismo, o comunismo, não é? Mas esses regimes ficaram fadados aí eles não deram muito certo, né, por assim dizer, não é? A gente sabe, assim, que foi muito problemático. E então, assim, não veio nada, não é? Ele foi se desencantando. Sim, até ele se filiou aos partidos, ao PT, ao PSOL, mas depois ele foi se afastando da política, assim, da política partidária, né? Não da política em si. Mas essa utopia do mundo melhor, de como você pode agir da praxis, né? Da prática, isso foi muito complicado para ele, então acabou, né? Essa acabou. Sim, ele se afastou da política, mas se manteve um ser político ao longo do tempo, né? E a gente perpassando um pouco pela história do professor Marcelo, porque ele deu aulas, né, na universidade, em várias disciplinas, né? Mas ele sempre lidou muito com essa questão da imagem e da palavra. Mas ele, inclusive, chegou a se formar em veterinária, né? Não, ele não se formou, não. Ele chegou a estudar veterinária. E ele mudou de curso e foi para letras. Foi para letras e aí se formou em letras na UFMG. E ele também sempre gostou muito da música, na verdade, de várias outras artes, como cinema, fez roteiro de cinema, né, e etc. Nessa imersão dele na arte, né, o que você acha que mais obteve, né, o Marcelo? O que mais puxou o Marcelo? Foi de fato a poesia e a sua digamos assim, distribuição, porque ele se né, doava para as pessoas a partir dos seus livros. Seus livros não chegaram a esses circuitos grandes de distribuição. Tudo que o Marcelo fazia era pela poesia. Ele não fez nada que não fosse pela poesia. Se era o cinema, era poético. Se é uma crônica do futebol, é poético, entendeu? A vida, o Marcelo, ele dizia, eu sou um poeta. Eu sou boêmio porque é a boemia que me permite escrever, entendeu? Assim, eu sou um escritor, eu sou um poeta acima de qualquer coisa, sabe? Então, essa produção poética dele, ele escrevia todos os dias. É interessante, assim, como o método de escrita dele, não é? Todos os dias ele se propunha a fazer um tipo de criação, mas ele também pegava os grandes clássicos e ficava desmembrando, né? Vendo como que o João Cabral versifica, como que o Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Henriqueta Lisboa, né, os grandes mestres da literatura brasileira da poesia. Chegaram a compará-lo com Carlos Drummond de Andrade, né? E qual que é esse cerne que você acha que tinha entre Marcelo Dolabella e Carlos Drummond de Andrade? Assim? Eu acho que é complicado comparar, porque o Marcelo Mas fazer essa conexão... Olha, talvez assim mais um Carlos Drummond da Rosa do Povo, né? Assim, um mais combativo, mais irônico, assim, talvez tivesse essa relação. Mas tem um lado do Carlos Drummond, como por exemplo, se não me engano, é Vestido de Noiva, né? O meio caos, assim, não é? Que não é essa coisa assim itabirana, assim, não é. Não permeia a história do Marcelo, não. O Carlos Drummond, eu acho que ele tem uma mineiridade num sentido positivo, não estou dizendo de uma forma pejorativa. E o Marcelo, eu acho que ele se tornou muito clássico. Porque embora a gente tenha aqui, não é, toda uma gama alternativa, não é, de materiais, etc. O Marcelo, ele foi se tornando ao longo da vida um grande sonetista, e o soneto é uma forma clássica, né? Assim, ele é um primoroso sonetista. Esse último livro dele, né, que foi
acre, ácido, azedo, né? Ele é quase todo de sonetos. E a forma do soneto, né, ela é, hoje, talvez a forma mais clássica, o gênero mais clássico, né, dentro da poesia. E não só no gênero, né, na temática também, porque ele vai muito para recuperando, mas isso também ele já fazia anteriormente, mas o soneto ele vai trazer esse tom mais clássico para essa temática, né? Por exemplo, da mitologia grega, não é? Mas ao mesmo tempo, não é? Obviamente dos autores clássicos, não é? E dos grandes poetas brasileiros, porque ele também nunca negligenciou a poesia brasileira, dos concretistas, não é? Dos grandes clássicos que eu já mencionei. Mas o que é importante, que eu acho que é uma tônica da obra dele, que ao mesmo tempo que é clássico, está tratando dessa temática que é clássica da poesia, ele consegue, por essas outras relações que ele teve, né, com a música popular, né, ele era um pesquisador de música popular brasileira, um roqueiro, do rock, né, por exemplo, ele tem uma pesquisa enorme, né, sobre as rádios mineiras, que nunca foi publicada, assim, acho que são 5.000 páginas, né, do início do rádio mineiro, até. Então, assim, as grandes musas dele eram a Maísa e a Dolores Duran, não é? Carmen Miranda, não é? Então, ele vai fazer uma fusão desses temas clássicos com esses temas populares. Por exemplo, né, Jocasta e seus balangandãs, né? Então pega lá a tragédia do rei Édipo, um clássico, não é? E mistura com a Carmen Miranda, não é? Então ele tropicaliza as temáticas, né? Então, por isso que eu acho que é diferente do Carlos Drummond. Você manteve um pouco mais... Eu colocaria mais próximo do Oswald de Andrade do que do Drummond, sabe? De trazer um certo, né, um certo desbunde, sabe? Pegar o clássico e ironizar o clássico, né? O Oswald fez muito isso, né? Falando sobre a língua, não é? Sobre o tempo, ele gostava muito de falar, né, sobre o tempo, né, sobre essas questões que permeiam as vivências, né, entre as várias classes. Sim, e essa coisa assim do amor para ele também, claro, tem poemas de amor, aqui tem um poema enorme que é A Glória, né? Que é um poema belíssimo que ele fez, no caso aqui para a Glória, então a esposa dele quando ele fez o poema, né? Mas tem outros, por exemplo, a canção aqui para Nicolas Berra, a moda de Nicolas Berra, que é muito engraçado, assim, não é que ele vai, eu não vou achar aqui agora, né? Mas assim, que ele brinca muito, não é? Pega coisas populares, né? Eu percebo também uma imersão dele nos desejos, nas fruições do corpo, né? Ele gostava de brincar com essa coisa do prazer do homem, da vida em si. O prazer das pessoas. Das pessoas, Tem um que eu gosto muito, que eu acho assim que... Não tem essa pegada mais popular que eu acho. Se ela é meu vício e só me dá serviço, ninguém tem nada com isso. Táxi, siga aquele tóxico. Eu acho assim, muito engraçado, assim. Aí ele brinca com a sonoridade da palavra, não é tudo isso. Mas não é assim, tudo metrificadinho, bonitinho, mas humorado, né? Então ele tem esse humor que eu acho que o Carlos Drummond não tem. Quer dizer, eu acho, né? Ele tem um certo cinismo também. Mas eu acho ele mais amargo, assim. Amargo talvez não seja a palavra adequada, mas melancólico. O Carlos Drummond é mais melancólico que o Marcelo. E o Marcelo, né, até brinquei quando eu cheguei com você, né? A gente brincava que ele é dolabélico, né? Porque o discurso é belicista, é muito mais de enfrentamento, né? Meu país é a guerra, eu não sou responsável por seu mundo, não é? A gente tem um aqui que tem intitulado Amor, né? O amor, deixa morrer como se nasce, um instante, uma pedra que quebra, um diamante. Esses haikais, eles são amorosos. Os haikais, o tema do... Ele gostava muito de haikai, né? São fases, né? Ele tem a fase do haikai, que está aqui, não é o... que eu deveria chamar primeiramente chit-hits. O primeiro é o haikasha, que a gente tem aqui 2 edições, né? Essa aqui é a primeira, não é? E essa é a segunda. E depois veio aqui, que acabou sendo, não é, poema, palavra valise, mas na verdade se chamaria chit-hits,
Aqui é como se fossem aquelas, né, vamos fazer aqui uma comparação, aquelas caixinhas de, não é de bênçãos, mas de poemas. E que a pessoa poderia, né, sacar a qualquer momento e começar ali a ler. Porque o haikai, ele é de alguma maneira, né, ele é uma forma de meditação também, não é? Ele tem toda uma métrica específica, uma melodia, mas ele é uma forma, porque é o pensamento mais sintético possível. Por isso que é difícil, quem escreve prosa não consegue escrever haiku. E ele conseguia, né, monitorar aí, né? Obsessivo, ele era obsessivo, felizmente. Não é? Então ele pegava uma forma e ele estudava aquilo assim, a exaustão, ao máximo possível, né? Até dominar aquilo totalmente. E ele fazia de cor, entendeu como dizem? Chegava uma pessoa com um poema assim, ele corrigia na mesa do bar rapidamente. Ostras do rochedo, o idioma do mar é teu segredo. É isso aqui. Então a gente observa aqui muito nessa questão dele lançar mão de várias plataformas, né? Mas ele tinha um jeito diferente e próprio de distribuir essas obras dele, né? Que muitas vezes ia para a mesa do bar, ia para uma faculdade, levava, né? Você acha que nesse ponto ele merecia mais, assim, até por uma visão externa, não dele, mas ser mais divulgado, ser mais consumido, entre aspas, ou isso não faz parte, assim, seria ir contra os princípios do Marcelo, do Dola? Não. A questão que eu acho se o Marcelo morasse no Rio, em São Paulo, ele teria tido outra visibilidade. Isso é um problema do mercado editorial, sem dúvidas, não é? Eu acho que até brasileiro, porque eles não vão lançar um poeta de Minas, eles lançam do Rio e São Paulo, e jovens também, não é? Hoje a gente vai ver não é? Esse aumento da publicação de poesia é muito recente, né? E muito porque é um problema do mercado mesmo, e muito porque a gente começou a ter feiras de livros, né? As pessoas mais jovens começaram a vender, e aí se acabou com esse tabu de que poesia não vende, não é? Até muito recentemente só se publicava os grandes, os clássicos, já tinham se tornado clássicos. José Olímpio, em geral, que tinha publicado no passado, não é? Você tinha grandes críticos como Antônio Cândido, que chancelavam esses grandes poetas também, não é? Estou dizendo aqui de uma forma muito resumida, não é claro. A gente vai ver, assim, poetas como Ana Martins Marques, que são mais jovens, né, em relação ao Marcelo, que vão começar a conseguir esse espaço nas grandes editoras. O Marcelo nunca conseguiu esse espaço. E você acha que tem muito a ver também com o advento da internet ou não? Não, isso era uma política editorial que eles tiveram que rever, só que foi tarde demais para o Marcelo. E, como ele já tinha publicado muita coisa, eu acho, assim, a gente falava com ele, mas você precisa ir para uma editora, Ele não queria ficar mendigando, ele queria que alguém o reconhecesse. E ele estava certíssimo, porque ele é detentor de uma obra fantástica, muito criativa, múltipla, não é? É muito rica e muito inteligente. E um excelente poeta. Ele teve participações, assim, em várias bandas, mas ele manteve uma banda, né, que é Divergência Socialista, era a banda do Marcelo. E do John, Sexo Explícito. E o Marcelo fazia letras. Ele era um ótimo letrista. Sim, poeta letrista, né? Então o Marcelo fazia letras, né? Fazia teatro, fazia tudo, né? Mas sempre a poesia, né? Você pode ver que tudo digamos assim, o eixo central, né? É a poesia. Mas o John trabalhou com Marcelo, né? Fizeram parcerias, mas era uma outra coisa, né? Eu posso estar enganada, assim, porque eu não os conhecia na época, mas eu acho que o John não participou do Divergência, não. Foi o Marcelo que participou do Sexo Explícito. Ou talvez se ele participou bem no início e foi pouco, tá? Eu posso estar enganada aqui agora. Porque tiveram ele chamava de dentições o Marcelo, são muitas.
Mas assim, dos anos 80 até 2020, vamos colocar 18, 19, né? E você... E o Divergência existe até hoje. Então, embora, né, o Marcelo tenha morrido, a banda continua prestando tributo a ele, né? Tem coisas no YouTube, tem sites da banda para quem quiser conhecer. Então, Emília, o Marcelo, ele lançou aí mais de 50 obras, né, com suas poesias. Como amiga dele, editora, né, do site do Marcelo, que as pessoas podem, inclusive, consultar aí o site, né, com os materiais gratuitos e etc. Há aí um projeto de fazer uma antologia, de colocar isso aí no mercado, as coisas, né, as produções do Marcelo? Sim. Nós temos um coletivo, né, que se chama Musas e Moiras, que é formado pela Regina Guerra, não é, que é a viúva do Marcelo, por mim, Luciana Tonelli, Ana Caetano, a Clara, Raquel Clara e Adriana Vicente, né? Nosso objetivo sim, não é, num primeiro momento, divulgar a obra do Marcelo, mas também nós gostaríamos muito, né, de fazer uma antologia, mas a gente ainda não conseguiu uma editora que pudesse fazer esse trabalho, né? Mas, de toda forma, né, o que interessa para a gente é que seja uma divulgação à altura da obra do Marcelo, né, que é uma obra gigantesca. E vale dizer também, não é, que a gente montou esse site por nós mesmos, não é? Assim, foi com a cara e a coragem, sem dinheiro nenhum. Não é? A Ana que desembolsou o dinheiro para fazer o site, o Délio Esteves e a Fernanda Braga que fizeram, né, a parte técnica. Então, assim, a parte, digamos, visual e editorial foi toda feita por mim e pela Clara Albinati também, não é? Porque ela fez uma tese sobre um dos coletivos que o Marcelo participou, não é? Que são os Sem Flores. E esse coletivo, ela tinha muitas coisas já escaneadas, né, dessas obras antigas dele, não é? Então a gente foi buscando na casa dele, no acervo, e nós encontramos mais de 50 obras. Mas a gente já sabe que existem outras obras também, que não foram... a Ana já encontrou outras coisas, sobretudo do início da vida dele, né, de adolescência, não é? Que não foram catalogadas ali ainda. Nós temos como projeto fazer um instituto Marcelo Dolabella. A gente já está viabilizando isso legalmente, porque a gente acha que o instituto é uma forma de promover a obra, a vida, né, dele, deixá-lo vivo, né? Exatamente. Né? E todo ano a gente tem o dia MD, que é o dia 17 de setembro, que é o aniversário dele, né? Ele não gostava, ele adorava aniversário, ele não gostava muito de comemorações de morte de autores, né? Então a gente, o dia da morte, sei lá, não é que a gente estava falando do Carlos Drummond, não, é o dia do aniversário, é o nascimento que importa. Então a gente escolheu o dia do aniversário para ser esse dia. Então todo ano a gente faz um evento, né? Nós fizemos várias lives, elas também estão disponíveis no site para quem quiser ver, né, por causa que ele morreu em janeiro de 2020, então veio a pandemia, não é? O ano passado, esse ano, desculpa, né? No último dia MD nós fizemos uma homenagem a ele no Matriz, né, na casa Matriz, ali no show, né? E o ano que vem a gente não sabe ainda qual que vai ser a programação, mas a ideia é essa, não é? Que todo ano a gente ter... convidar, não é, todos esses parceiros do Marcelo, e todo mundo colabora de bom grado, assim, é muito interessante porque as pessoas gostavam muito dele, tem um amor muito grande por ele, assim, não é? Então todo mundo gosta de colaborar de bom grado, é muito gratificante esse trabalho. Um pouco assim que eu sei, né, sobre o Marcelo, eu obtive também com o meu professor de cinema, Onísio Teixeira, que foi parceiro dele, né, de música e de várias outras ações. Mas ele é um sujeito que eu acho que o que a gente, né, fez aqui não foi tentar defini-lo, porque ele era um pouco indefinível, né?
pela sua diversidade, né? Foi aquele sujeito lá da poesia marginal, mas ao mesmo tempo ele trouxe o clássico, né? Ele gostava aí dessas musas clássicas, né? E se esgueirava também pelo rock. Mas eu acho que tem assim, um poema aqui que eu acho que diz muito sobre a nossa conversa e sobre ele, né? Quase tudo pode ser descrito, menos o escuro. Quase tudo pode ser proscrito, menos o que eu juro. Quase tudo pode ser previsto, menos o futuro, né? A gente não sabe do futuro, mas eu acredito que, né, por conhecer um pouco dessa obra do Marcelo, que é impossível a gente conhecer tudo, ele gostava muito dessa relação com o popular, com o bar, né? Ele gostava muito do Maleta, do Choque-Choque. Inclusive, o professor Nísio escreveu uma crônica em homenagem a ele, falando desses encontros, né? E eu acredito muito que, como amiga, né, do Marcelo, acho que você pôde sim trazer dele aqui pra gente, né, dessa essência do Marcelo, e a gente fica muito feliz em poder homenageá-lo e mantê-lo vivo, que era assim que ele queria, né? Como ele não gostava dessa comemoração da morte, né? Sim. Aqui eu só trouxe a obra dele, não é? Basicamente, aqui esse livro ele faz em parceria com a Glória, né? Mas aí eu trouxe, tem os jornais das faces, o Coletivo Sem Flores, Coletivo Fahrenheit, Coletivo Inferno. Assim, o Marcelo, ele era uma pessoa coletiva, não é? Assim, eu acho que quem quiser conhecer um pouco mais, é interessante, não é, entrar no site. Nós não temos ainda todas as coisas escaneadas, mas todas as obras dele estão lá com acesso gratuito, as pessoas podem ler, podem baixar, não é? E outra coisa, não é, também, ele era o colecionador de discos, então a gente tem a lista de todos os discos que ele tinha, porque ele também, né, gostava de catalogar tudo, não é? E na medida do possível a gente vai trazendo mais e mais informações, não é? Tem o ABC do rock, essa história da Rádio Mineira, não é? Então é uma pessoa muito múltipla, não é? E a poesia dele também é múltipla, não é? Ele foi se transformando, evoluindo, não é? Cada vez mais se metamorfoseando, né? Metamorfose. Como ele diz, né? O poeta mais Dadá de BH. Né? Dadá. É isso mesmo. Ele falava muito também nos poemas sobre os colegas, né? Tinha muitos poemas com nomes de pessoas, né? Das pessoas que ele gostava, que ele tinha relação. Emília, foi um prazer, tá? Falar, né, sobre Marcelo Dolabella com você. E eu espero que, né, como é o objetivo, né, formar novos leitores, novos escritores e principalmente, né, alçar aí a curiosidade das pessoas sobre esse poeta chamado Marcelo Dolabella. Muito obrigada. Eu que agradeço em nome das musas e moas também. Obrigada. Obrigada. Continuem conectados às redes da Escola Judicial, da Academia Mineira de Letras, para os próximos encontros poéticos.